Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os meus lidos de janeiro. Vou falar pra vocês sobre os livros que eu li em janeiro e no inicinho de fevereiro. Já vou explicar o porquê que eu tô fazendo isso aqui nesse vídeo. Mas antes de fato ir para as minhas leituras do mês, falar detalhadamente sobre o que eu achei de cada um, eu queria abrir um espaço aqui nesse vídeo pra gente falar de um assunto que eu acredito que pra muitas pessoas vai ser chato, vai ser saturado, mas é muito chato pra gente que vivencia isso e ter que falar isso. Eu acredito que vocês estejam por dentro de tudo que tem acontecido aí no meio literário, sobre as denúncias de racismo que tem acontecido. E na semana passada, a Dai, que é uma produtora de conteúdo literário lá no Instagram, ela comentou na publicação de um book influenciador. E aí ela recebeu diversos ataques racistas, e não só ataques racistas, mas ataques à segurança dela. Ligaram pra casa dela, descobriram onde ela mora, então isso é muito grave. Só que isso só teve voz, só teve palco depois que uma menina no TikTok acabou sendo racista. E aí as pessoas começaram a criticar ela. E aí a Milena, Nevoada, né, ela acabou fazendo um vídeo se indignando. Porque é muito mais fácil para as pessoas se criticarem e se indignarem com uma pessoa sendo racista do que acolher uma pessoa preta que sofreu racismo. Então o vídeo da Milena, ela tomou grandes proporções. Vários produtores de conteúdos literários pretos começaram a falar muito mais sobre isso, e com tudo isso começaram a ser cobrados posicionamentos de criadores de conteúdos brancos que até aquele momento estavam em completo silêncio. E eu acho que é muito importante não só os produtores de conteúdos brancos grandes se posicionarem, mas também os pequenos, porque infelizmente a voz deles, o engajamento deles é muito maior do que o nosso. E infelizmente a gente tá cansado de falar sobre isso. Eu não costumo falar muito sobre essas questões por aqui, porque é uma coisa que me consome muito e me deixa extremamente mal. Tanto ontem quanto anteontem eu tentei gravar esse vídeo aqui. O vídeo era pra ter saído na terça, não saiu. Era pra ter saído na quarta, não saiu. Eu simplesmente estava sem ânimo, sem vontade, não estando bem pra gravar. Então eu não queria vir aqui, ficar sorrindo e falando que eu tava bem, sendo que eu não tava. Ainda não tô 100%, mas assim, um dia após o outro, infelizmente são coisas que a gente já está acostumada. E eu acho que esse espaço aqui é pra levantar um questionamento, pra saber se você ficou sabendo de toda essa história, se o seu produtor de conteúdo literário branco favorito se posicionou, ou se ele preferiu ficar em silêncio, porque o silêncio é muito mais conveniente. Para levantar também o questionamento: quantos produtores de conteúdo literário preto você segue? Se você consome outros nichos na internet, quantos produtores de conteúdo pretos você acompanha? Quantos livros escritos e protagonizados por pessoas pretas você lê durante o seu ano? Se é só em novembro que você lembra disso, porque a gente é preto todo dia, não é só em novembro. Então, assim, pra você que me assiste, eu acho que é muito importante você questionar isso e refletir sobre isso, porque só muda quando as pessoas passam a sair da zona de conforto delas, porque é muito mais confortável, é muito mais cômodo ficar ali, né, nos mesmos livros, nos mesmos produtores de conteúdo, e porque a gente tá aqui. Nosso engajamento não é bom, mas a gente continua aqui, continua fazendo o nosso, continua batalhando. Então, assim, ser antirracista não é só se indignar com isso em novembro. Porque, como eu falei, a gente é preto todo dia, não só em novembro. Enfim, é isso. Eu sei que eu acho um assunto chato. É chato pra caramba pra gente também. É cansativo pra caramba pra gente também. E eu só desejo a você que é preto, pra você que é produtor de conteúdo literário preto, forças. Eu acho que só a gente sabe como é que é, então só te desejo forças, porque a gente, amanhã ou depois de amanhã, a gente não esquece, né? As outras pessoas esquecem, mas a gente não, porque é uma coisa que fica com a gente constantemente. Então só te desejo forças e que você é foda. Só de você estar aí persistindo, existindo, você é foda. É isso. Um outro assunto que eu queria falar também, né, abrindo esse espaço, já que eu estou falando sobre algumas coisas, eu queria falar sobre esse assunto aqui já desde o início do mês, quando eu comecei com as minhas leituras de janeiro. Eu queria falar sobre esse assunto, sobre uma questão que, pra mim, pairou muito durante o final do ano e o início do ano. A quantidade de livros que a gente lê durante esse período. Eu acho que é um período que as pessoas estão mais em casa por conta da questão de férias e tal, então o volume de leitura inevitavelmente acaba aumentando, porque a gente tem mais tempo livre, etc e tal. Só que janeiro foi o início do ano meio conturbado pra mim, e até metade do mês de janeiro eu simplesmente não estava com foco, não estava
com vontade de ler. E quando eu me sinto assim, eu não gosto de ficar me forçando a ler, porque eu acho que isso eu posso acabar entrando numa ressaca literária e me afundar nisso. E aí, quando a vontade de ler me veio junto uma grande ansiedade. Eu lia, sentia que eu não estava conseguindo terminar os livros, e eu via os produtores de conteúdo literário terminando o primeiro, o quinto, o 10º livro no mês, e eu tava ali nas minhas primeiras leituras, tentando concluir uma leitura em janeiro, e eles estão me dando muita ansiedade, muita ansiedade mesmo. Então, assim, também criar esse espaço aqui pra falar pra você que acaba se comparando inevitavelmente, porque eu acho que é inevitável a gente, vivendo em sociedade, ficar se comparando, pra você sempre lembrar de que a leitura ela é pra ser prazerosa, e enquanto estiver sendo prazerosa, é super válido a gente permanecer lendo, mas quando não estiver mais, quando você estiver sentindo da forma como eu estava, com essa ansiedade, comparando demais, é muito bom dar uma desacelerada, se permitir dar uma desacelerada, pra poder não perder o foco de que a leitura é prazer, não é competição. Então, eram essas as coisas que eu gostaria de falar aqui com vocês. Obrigada a você que está assistindo até aqui, porque eu tenho certeza que algumas pessoas acabaram ficando, né, por esses recadinhos iniciais. Mas é isso. Se você gostar de mim, gostar do meu conteúdo, por favor, não deixe de seguir aqui, de comentar. Vamos engajar nesse vídeo, vamos conversar sobre esses temas iniciais que eu coloquei aqui. Eu acho que, como eu falei, eu quero abrir um espaço, e é um espaço não só pra eu falar, mas também pra você conversar aqui comigo nos comentários, se você está se sentindo igual, se você está indignado com toda essa situação. Vamos conversar, vamos refletir. E se você não segue nenhum produtor de conteúdo literário preto, vamos mudar isso, né? Não só com toda a situação de racismo acontecendo, não só em novembro, mas o ano inteiro. A gente tá aqui o ano inteiro. Então, vamos melhorar. Então, vou deixar uma listinha aqui de alguns produtores de conteúdos literários aqui do YouTube que eu acompanho, porque é a rede social literária que eu mais consumo conteúdo. Se sintam livres para comentar produtores de conteúdos não brancos aqui nos comentários. Indicar se você é um produtor de conteúdo literário não branco, que se divulgue aqui nos comentários. E não branco não é só produtor de conteúdo literário preto, é produtor de conteúdo literário marrom, amarelo, indígena. Então, assim, vamos mudar essa situação toda. É isso. Se você quiser comprar alguns livros que eu falar aqui, se você quiser comprar qualquer coisa, seja antirracista, compre no meu link. É isso, gente. Vou falar sobre os meus livros do mês agora. Por conta de toda essa situação de ansiedade que eu tava sentindo, eu acabei lendo só 4 livros em janeiro, né? Foram 2 livros e 2 HQs, então assim, vocês podem perceber que não foi uma quantidade muito grande, que infelizmente a gente acaba se comparando. Então eu decidi que, além de falar sobre os 4 livros que eu li em janeiro, eu vou falar sobre os 2 livros que eu terminei ali no inicinho de fevereiro, né? Aqui, né, no início de fevereiro eu terminei entre os dias 3 e 4, mais ou menos. Então eu vou falar pra vocês o primeiro, né, que eu comecei a ler lá em dezembro e terminei em janeiro, que vai ter vlog aqui no canal, que eu estou prometendo desde o ano passado, em fevereiro, que foi A Vida Invisível, de Ed La Rue. Então esse aqui foi um livro que eu comecei a ler em dezembro, eu terminei em meado de janeiro. E eu não vou me estender falando sobre ele aqui, porque vai ter vlog que vai sair daqui a alguns dias, então já ative as notificações pra você não perder assim que ele sair. Porque eu acho que foi um vlog bem legal, que eu me diverti fazendo, e eu acho que foi um livro que trouxe muitas reflexões pra mim, e que eu dividi um pouquinho com vocês durante o vídeo. Foi um livro que eu gostei, um leve spoiler do vlog, e vou falar uma pequena coisa aqui que eu falei também no vlog, mas é uma questão que me permeou muito enquanto eu tava lendo esse livro, que é sobre a questão de o livro certo no momento certo. Eu acho que esse é um livro pra você ler quando você tá mais uma vibe mais desacelerado, quando você quer ter tempo pra ler o livro com calma, um livro que seja pra você refletir, que vai te trazer questionamentos, que você quer absorver de fato que o livro tá ali conversando com você e todos os questionamentos que ele acaba levantando. E se você tá querendo ler um livro que seja aceleradão, que você vai pegar e vai terminar numa madrugada só, eu não recomendo esse. Pode ser que funcione pra alguém que queira ler velozmente, mas acho que pra mim não teria funcionado se eu tivesse querendo terminar e engolir esse livro extremamente rápido. Porque eu entendo as pessoas que não gostam dele, porque eu acho que talvez seja exatamente isso. Não estava na vibe certa pra ler esse livro naquele momento. E tem gente que simplesmente não gosta, e tá tudo bem também. Mas eu tendo lido na vibe certa, no meu humor certo, colaborou muito pra tudo que eu gostei desse livro. Então é isso, não vou dar minha nota aqui pra você ir lá ver o meu vlog que vai sair nos próximos dias, mas já ative as notificações pra você não perder assim que eu soltar ele. Mas vai ver o vlog, eu juro que tá muito legal, eu amo fazer vlog, é uma coisa que
me sinto bem fazendo, mas não tem muito engajamento. Então, assim, me ajuda. Se você for assistir, engajar, comentar, ajuda pra caramba mesmo. Depois eu li 2 livros que eu não tenho físico, mas que no vídeo, na foto de capa, estão sendo representados por esses 2 livros aqui. Porque são 2 livros que são mais ou menos nessa pegada aqui, nesse tamanho. Inclusive, esses 2 livros aqui eu comprei nos primeiros dias, assim, de janeiro. E eu fiz um unboxing lá na rede da Dancinha, então se você quiser ir lá ver, vou deixar o link aqui na descrição. Eu sempre deixo, né, mas tô tentando ser mais ativa lá, então já me segue lá, que se você gosta de conteúdo daqui, você com certeza vai gostar do conteúdo de lá. Eles estão aqui só pra representar esse livro, mas esses 2 livros que eu li, que foram HQs que eu já estavam na minha TBR e eu li no Webtoon, que é onde a HQ é lançada, que foi Lore Olympus. Eu li durante o mês de janeiro Lore Olympus 1 e Lore Olympus 2. Esses seriam os volumes físicos, mas seria, tipo, acho que até metade da primeira temporada. E uma coisa que eu acho que colaborou pra minha ansiedade enquanto eu estava lendo Lore Olympus foi que eu sempre via as pessoas lendo Lore Olympus muito rápido. Pegavam pra ler HQ e acabavam muito rápido. E eu tava lendo e não acabava a primeira temporada nunca. Falei, meu Deus, a temporada tem 120 e poucos episódios, como é que as pessoas conseguem ler essa HQ em 1, 2 horas? Aí, eu fui pesquisar na Amazon até onde é feito o primeiro volume de Lore Olympus. E o primeiro volume é só até o episódio 25, se eu não me engano. Até o episódio 25. E o volume 2 é do 26 até o 49. E quando eu vi isso, eu estava no episódio 48. Então, conclusão, eu estava lendo já, tipo, o segundo volume de Lore Olympus. Mas tudo isso da primeira temporada de lançamento do Webtoon. Então isso também me levou a questionar como é que vai ser o lançamento do livro físico, né? Dessa HQ, porque tá na terceira temporada, acho que já tem 300 e poucos episódios. E os 2 primeiros livros, que são grandes, são, tipo assim, 20 e pouquinhos episódios. Então, assim, vai ser uma coleção de livros extremamente extensa. Mas vamos lá. Eu tinha colocado na minha TBR que eu queria ler Lore Olympus porque tá nas minhas metas aí, né? Continuar lendo livros em inglês. Eu comecei em dezembro do ano passado e quero dar continuidade durante esse ano. E eu acho que foi uma ótima pedida ter lido esse livro em inglês. Foi um livro que... Eu acho que você tá querendo ler livros em inglês, né? Começar a ler, eu acho que é uma ótima dica você ler HQs, porque o recurso visual vai te ajudar a interpretar um pouco melhor o inglês. Mas mesmo enquanto eu estava lendo, eu tava aqui com o meu tradutor do lado, porque tem algumas palavras que eles usam como sinônimo que eu ficava meio perdida. Mas a história, eu gostei demais. Eu já estava com a expectativa alta, porque eu vejo muita gente falando muito bem desse livro. A Jazz, do Jazz Lendo, inclusive, falou muito bem, ela gostou muito desse livro, então eu tava com a expectativa alta. Mas ele supriu minhas expectativas porque eu gostei demais dessa história. Aqui é um reconto da história de Hades e Perséfone, né? E eu achei o Hades um fofo demais. A Perséfone, eu queria colocar ela num potinho e proteger ela de todo o mal, porque o bichinha pra sofrer. Meu Deus do céu, coitada. Porque ela é uma deusa nova, então todo mundo trata ela como se ela fosse criança, né? Em comparação às idades de séculos dos outros deuses. Então todo mundo trata ela como criança, todo mundo quer se meter na vida dela. E assim, cara, é um livro que tem gatilhos, eu já sabia dos gatilhos, e é um gatilho explícito de uma situação que acontece, né? Então acho que você tem que ir preparado porque é uma situação bem explícita. Mas eu achei a forma como a autora trabalha isso muito sensível, mas a forma como isso acaba permeando a vida da Perséfone. Como que ela lidar com todo esse trauma que ela acaba sofrendo. Eu achei muito sensível e muito bem trabalhado, de verdade. A arte é muito linda. Eu não sei separar o primeiro do segundo volume, porque eu li ele como uma coisa só, então eu não lembro direito onde acaba o primeiro volume e onde começa o segundo, mas eu acho que o segundo começa ali quando a Perséfone vai ter que trabalhar com o Hades, então a relação dos dois só tende a crescer conforme for passando, né, os capítulos. Eu acho que eu daria 4,5 estrelas pros dois. Só tirei um pouquinho da estrela porque eu não gosto desse tipo de gatilhos acontecendo, independente de qual seja o motivo, a motivação. Eu não gosto quando tem esse tipo de gatilho porque não é algo que me faz bem. Depois de Lore Olympus, eu peguei pra ler um romance 100% despretensiosamente. Foi numa sexta-feira, onde eu tava trabalhando de casa e era um trabalho que não ia exigir raciocínio meu. Então eu falei, vou ouvir um audiobook aqui enquanto eu tô fazendo as coisas. Botei um audiobook desse livro e assim, eu já sabia que muitas pessoas não curtiam tanto esse livro. Não lembro exatamente o porquê, mas cara, eu me diverti demais lendo esse livro. Que é Imperfeitos. Imperfeitos é tipo uma comédia romântica, onde a gente vai acompanhar a Olive e o Ethan. E eles dois são irmãos
de pessoas que estão se casando, né? A irmã gêmea da Olive tá se casando com o irmão do Ethan. E a irmã gêmea da Olive, ela é extremamente sortuda, enquanto a Olive é muito azarada. E aí, a irmã da Olive vai... Eu tô falando da irmã da Olive porque eu não lembro mais o nome dela. Mas ela é extremamente sortuda, então ela decide que tudo do casamento ela vai ganhar por sorte, né? Então o vestido, a lua de mel e o buffet. Então nessa festa de casamento, todo mundo tá comendo lá o buffet que a irmã da Olive ganhou, né? Num sorteio aí. Exceto a Olive e o Ethan, porque a Olive é alérgica a frutos do mar, que era o buffet, e o Ethan ele não come comida de buffet. Só que o buffet estava contaminado com alguma coisa que acaba fazendo todo mundo da festa de casamento passar mal pra caramba, exceto a Olive e o Ethan, porque eram os dois únicos que não estavam comendo desse buffet. E aí, como a irmã da Olive ganhou também uma lua de mel e ela está passando muito, muito mal, ela manda a Olive ir no lugar dela. Por quê? Não pode transferir a lua de mel, né, e nem cancelar, porque senão ela vai ter que pagar o custo da viagem. Então ela manda a Olive ir, já que ela é irmã gêmea, ninguém vai descobrir, né, que é outra pessoa indo. E o Ethan vai no lugar do noivo porque eles têm o mesmo sobrenome. Foi isso que foi preciso pra fazer o cadastro da lua de mel. Tudo colaborando muito pra uma situação acontecer. Ai, mas é meio irreal ela ser muito sortuda ou ser azarada. É irreal pra caramba, mas é ficção, né? Vou querer o quê? Então eles dois vão nessa lua de mel pro Havaí. E um detalhe extremamente importante é que a Olive e o Ethan se odeiam. Se odeiam. E aí eles vão pra essa viagem, né? Eles têm que fingir que são casados. Então tem tipo um enemies to lovers com fake dating, que é tipo a melhor pedida pra fãs de romance. Eu achei o livro divertidíssimo, eu gostei muito, muito dessa leitura. Tornou a minha sexta-feira de trabalho em casa muito mais divertida. Então, assim, recomendo muito esse livro pra você já ir com a impressão de que, tipo assim, é uma ficção, vai ser um livro que não é palpável, mas é um romance super gostosinho, super divertido. Só tem um ponto que eu não curti, dois pontos, na verdade, que eu não curti tanto na leitura, foi que tem uma situação relacionada ao peso da personagem principal, né, que é a Olive, que tem toda uma situação, não chega a ser gordofobia, mas tem uma situação que permeia o peso dela e não é bem trabalhada, não é bem trabalhado isso. E o segundo ponto é que, tipo assim, a Olive é uma mulher de 30 e poucos anos que ela ainda tá se encontrando profissionalmente e pessoalmente. E eu acho que se eles tivessem uns 20 e poucos anos, algumas situações seriam mais reais, mais fáceis de acreditar, minha opinião. E vou te falar, tem uma cena, não tem hot explícito, mas tem ali uma insinuação, e a cena da massagem, meus amigos, que cena. Você gosta de hot? Vai ler a cena da massagem, porque ó, muito bom. Então eu avalio, acho que com 4 estrelas. Bom, e foram esses os 4 livros que eu li em janeiro. Então eu vou falar aqui também sobre os 2 livros que eu terminei nos primeiros dias de fevereiro. Esse aqui eu vou falar agora, eu terminei acho que dia 2 ou dia 3. Eu comecei a ler ele dia 28, eu acho, de janeiro. Então foi um livro que eu li bem rápido até. E eu acho que foi o livro que me tirou da sensação de ansiedade que eu tava tendo. Porque foi um livro que me fez querer muito ler ele. Que foi o aclamadíssimo, que estava na minha TBR, Manual de Assassinato para Boas Garotas. E esse livro aqui já não está nem mais no meu quarto, está no quarto da minha mãe. Porque eu já botei ela pra ler, porque eu acho que ela vai gostar muito, muito desse livro. É um gênero literário que minha mãe descobriu que gosta muito, né? Que é suspense, thriller, essas coisas assim de investigação. E eu acho que todo mundo já conhece a sinopse, mas aqui a gente acompanha a Pippi, que é uma menina que mora nessa cidade e ela tem que fazer um projeto de extensão pra escola. E ela decide que vai investigar um assassinato que aconteceu na cidade dela 5 anos antes. Eu vou botar uma foto aqui do livro, porque eu acho que aqui tá toda hora mudando o foco da luz. Isso aí tá me incomodando um pouquinho. Eu vou botar aqui foto aqui do livro, mas eu tenho o livro físico, eu li o físico. Enfim. E aí ela acaba começando a fazer essa investigação, e eu acho que é um livro muito palpável de você acreditar que isso realmente aconteceria, porque ela é muito inteligente. E ela tá fazendo investigações perguntando pra pessoas ali que são do convívio dela, porque como é uma cidade pequena, acaba que todo mundo se conhece. Então, por exemplo, a irmã da melhor amiga dela era a melhor amiga do Sal. Então ela tem esse contato direto com ela, que é uma pessoa que ela vai poder entrevistar pra lista de suspeitos dela. Então, só tem uma situação específica que acontece, que é bem irreal, que eu até anotei aqui enquanto eu estava lendo, mas é uma leitura que te prende muito, porque você fica envolvido ali na investigação junto com a Pippi. Quando ela começa a pensar em uma coisa, tipo assim, ela tá encaminhando ali um pensamento, você pensa em uma pessoa, no parágrafo seguinte ela fala a mesma coisa que você tá pensando. Então, eu acho que você anda muito ali como se você estivesse fazendo investigação junto com a Pippi. Foi um livro que me lembrou não só Pretty Little Liars, que é uma série que eu amava demais, porque a Andy lembra muito a Alison, e também me lembrou uma série da Prime Video, que é Cruel Summer. Então acho que se você gostou de Manual de Assassinato para Boas Garotas, você vai gostar de Cruel Summer, e se você gostou de Cruel Summer, você vai gostar desse livro. Então é uma investigação muito boa, tem um plot muito
muito bom, no final, um plot atrás do outro, que é simplesmente fenomenal. Então, assim, eu acho que esse aqui eu avaliaria com 4 estrelas e meia, mas assim, talvez um quase favoritado, não sei, porque eu gostei muito, muito, e eu quero cada vez mais continuar lendo esse gênero literário, porque eu amei. E aí vem esse aqui, que eu tava prometendo ler também desde o ano passado. Então, acho que esse janeiro/fevereiro foi o mês que eu cumpri promessas antigas. Que foi um livro que eu coloquei na minha TBR de janeiro do ano passado e esse ano eu finalmente li, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante, o primeiro livro da tetralogia napolitana. E assim, gente, vamos começar a falar sobre esse livro aqui. É um livro que começa perfeito. Eu acho que se eu soubesse como o livro começava, eu teria começado a ler ele muito, muito, muito antes. Aqui a gente vai acompanhar a Lila e a Lenú, a infância delas e a adolescência. Esse primeiro livro é a infância e a adolescência, e a trilogia toda é o romance de formação, né, que vai acompanhá-la desde a infância até a velhice. Mas o prólogo desse livro começa de uma forma maravilhosa, que foi o que eu acho que vai te incentivar a querer ler. Aqui o prólogo, ele se passa no futuro, né, elas já idosas, e o Rino, que é o filho da Lila, ligando pra Lenú, pra perguntar pra Lenú se ela sabe onde está a mãe dele. A Lenú fala que não. E não entende porque ele tá fazendo a pergunta. Ele fala que ela sumiu e tal e tal. Aí ela manda perguntar, ela pergunta pra ele, tipo, se as roupas delas ainda estão no guarda-roupa, essas coisas assim. Desliga, depois de um tempo ele liga de novo falando pra Lenú que todas as roupas da mãe dele sumiram, todas as fotos de família em que a mãe dele estava aparecendo, ela não está mais, porque a Lila simplesmente corta ela das fotos e é como se ela estivesse desaparecendo do mundo. Então a Lenú, ao invés de falar assim, não, vou te ajudar a procurar sua mãe, a Lenú fala assim, comporte-se da maneira que ela gostaria, não a procure. E aí ela percebe que a Lila acabou querendo, tipo assim, desaparecer do mundo. E aí, só de raiva, o que a Lenú vai fazer? A Lenú, ela vai escrever um livro sobre a história das duas. Então, tipo assim, já que você quer desaparecer... Não vai não, amor. Vou escrever uma história sobre a nossa infância, a nossa vida inteira, pra concretizar você no mundo, né? Pra deixar sua marca no mundo. E esse aqui foi um livro que eu comecei a ler assim que eu acabei A Vida Invisível, de Ed La Rue. Então acho que alguém que já tenha lido A Vida Invisível vai entender a coincidência, como é engraçado eu ter começado a ler esse livro assim que eu terminei esse aqui, porque eu acho que foi muito bom isso. E assim, eu vou tentar não me estender falando sobre esse livro aqui. E quando eu terminar a tetralogia, eu quero sim fazer um vídeo falando sobre a tetralogia inteira, porque eu tenho certeza que vai ser um livro que já me marcou muito. Eu tinha uma expectativa muito, muito grande pra esse livro, porque desde 2019 eu tinha vontade de ler ele. 2020 eu queria ler ele, porque eu vi pela primeira vez quem falando sobre ele. Ajudo Qualquer Letra, que era um perfil literário lá no Instagram, que hoje em dia ela nem publica mais lá no perfil dela. Mas foi ela que eu vi a primeira vez falando desse livro aqui, e foi quem me deu a vontade de ler ele desde aquela época. Então eu tinha uma expectativa muito grande. E eu acho que em partes não atingiu, mas em partes atingiu sim. E por que em partes essas duas coisas? Enquanto eu tava lendo, eu não sabia se eu tava gostando, se a história tava me prendendo o suficiente. Esse mistério que tem no início, de tipo assim, entender por que a Lila sumiu, permeia muito a história, mas acaba ficando esquecido porque provavelmente vai ser uma coisa que só vai revelar lá no último livro. Então, o mistério não é o que te motiva tanto assim a ler o livro. E mais assim, o cotidiano das duas, porque elas são duas amigas, e aí que a gente começa com como na infância delas se tornaram amigas, e como que essa amizade foi florescendo no decorrer dos anos, e como que é uma amizade meio tóxica, porque as duas, tanto a Lila quanto a Lenú, elas são duas personagens que vivem competindo implicitamente uma com a outra. Não é uma competição escancarada, tipo assim, eu sou melhor que você. Não, é uma competição que uma tá sempre querendo superar a outra, meio que sem mostrar que tá tentando superar. E elas duas vivem ali juntas até que o caminho das duas acaba se ramificando, enquanto a Lenú, ela segue os estudos dela, porque ela é uma pessoa muito inteligente, e a família dela acaba incentivando ela a continuar os estudos. A Lila, mesmo sendo tão inteligente quanto a Lenú, a família dela não tem condições financeiras de manter ela estudando. Então a Lila, ela acaba tendo que começar a trabalhar com a família, o pai dela é sapateiro, então ela começa a trabalhar com a família na sapataria, depois começa a ajudar a mãe dela. Então assim, a gente percebe que a vida das duas acaba tomando dois rumos muito diferentes, mas que ainda assim, elas acabam sempre sendo puxadas uma para outra. E assim, como a gente acompanha a perspectiva da Lenú, é muito claro como se a Lila fosse o Sol e a Lenú fosse um planeta orbitando em torno do Sol, que no caso seria a Lila. É como se as duas elas fossem ímãs que estão sempre se puxando uma pra outra, e essa competição de quem vai ser a primeira, quem vai conseguir tal coisa primeiro, quem é melhor, quem é pior. Então assim, é um livro que vai trabalhar muito essas questões, mas não de uma forma explícita. É um livro que tem gatilhos, eu sabia dos gatilhos, dessa vez eu não pequei, eu fui procurar os gatilhos antes de ler, e tem um gatilho de
também. Infelizmente, li 2 livros com esse gatilho durante esse mês. E aqui, a forma como isso é trabalhado acabou me dando gatilho, porque é muito complicado, é muito extenso todo o sentimento que a Lenu vai enfrentar depois de toda essa situação. É bem pesado, porque vai trabalhando como que isso vai sendo impactado na vida da Lenu, na mente dela, nos pensamentos dela, porque como é ela que tá escrevendo, né, a gente acompanha os pensamentos dela em torno dessa situação. E então, assim, é um livro que eu gostei muito. Quando eu terminei, eu não sabia de verdade o quanto que eu tinha gostado. E como já tem uns dias que eu terminei, né, hoje é dia 9, já tem 3, 4 dias que eu terminei. E eu me pego pensando sobre elas, me pego pensando sobre as duas, com saudade das duas, do cotidiano das duas. Então é um livro que te prende, que você fica conectado com ele, porque são muitos personagens, muitas fofocas de bairro. Então, assim, ele cresceu muito em mim depois que eu terminei a leitura. Então, assim, mesmo que muita gente fale sobre, é importante você saber os gatilhos. Eu acho que é um livro que vai me impactar bastante no decorrer de eu concluir a tetralogia. E como eu falei, eu com certeza quero fazer um vídeo falando sobre essa tetralogia que, mesmo já tendo sido escrita já há bastante tempo, continua tendo sua gama de importância. Falei que eu não ia me estender falando sobre ele, mas infelizmente eu não consigo porque eu sou faladeira, né? Já sei que o vídeo vai ficar enorme. Quando eu terminei de ler, eu acho que eu daria umas 3 estrelas e meia pra ele. Mas eu vou colocar em 4 estrelas e meia. E só tirei meia estrela porque tem essa situação de gatilho que é algo que eu não gosto. Não gosto de ler sobre isso. E aí eu vou acabar tirando, mas ele ficou em favoritado, mesmo com 4 estrelas e meia. E é isso. E foram essas as minhas 6 leituras desse início de ano, né? De janeiro / início de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de mim e do meu conteúdo. Se você tá até aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixe de comentar, vamos conversar aqui. Me conta aqui quais foram as suas leituras de janeiro. Se você quiser comprar alguns dos livros que eu citei aqui, por favor, compre usando o meu link que tá aqui na descrição, que ajuda demais o canal e não acrescenta em nada na sua compra. Engaja aqui o vídeo, que sempre ajuda demais. E, por favor, não esqueça de toda a reflexão que eu trouxe no início do vídeo. É muito importante a gente permanecer refletindo sobre todas as coisas que eu falei. E eu espero que vocês não esqueçam, né, de toda essa situação que tá acontecendo. Que não seja uma situação passageira e que vocês realmente procurem refletir sobre tudo isso. Não deixe de ativar as notificações para ver os próximos que virão por aí. Temos muito mais conteúdos para vir por aí. E é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima.